Fala pessoal, bem-vindos ao primeiro Papo de Negócio e hoje estamos aqui na Grande Viana, Vox2U, e vamos falar com a galera que é responsável aqui pelo local. Estamos aqui com o Gustavo Guimarães, o Fernando e o Jorge. Gustavo, fale um pouquinho sobre a sua experiência, você é instrutor aqui na Vox, como que funciona? Cara, prazer mais esse bate-papo de negócios, de oratória, de comunicação, só que dessa vez gravado, né? Sim. Minha experiência é ajudar pessoas a se comunicarem melhor, tanto para falar em público quanto para se relacionar no dia a dia. Eu, cara, super tímido quando era criança, não imaginava que ia trabalhar com treinamentos um dia. E já estou nessa área já há 17 anos com treinamentos, faço comédia. E aqui na Vox estou muito empenhado em ajudar essas pessoas a se comunicarem bem, cara. Boa. E você, Fernando? Então, meu amigo, prazer estar aqui com vocês, prazer Jorge, Gustavo. Estamos aqui, a gente vem de um sonho, a gente vem de curso de oratória, a ideia é ajudar pessoas a falar melhor, vender melhor, se comunicar melhor. Então a gente quer ganhar dinheiro e ajudar pessoas, é o nosso objetivo. E o Jorge, já está com você há muito tempo? Jorge já está aqui com a gente já há bastante tempo, já tem quase um ano, o Gustavo está aí já há uns 3 meses. Legal. Jorge, fala um pouquinho da sua experiência, sempre trabalhou com comunicação? Sempre, são mais de 18 anos de experiência trabalhando sempre na área de treinamento e desenvolvimento humano. Eu vim do call center, né? Então fui descoberto no meio de uma multidão de mais de 10 mil pessoas, onde eu tive a oportunidade de mostrar meu trabalho e venho aí desempenhando essa missão na vida. Para mim é mais do que simplesmente uma profissão. Trabalhar com comunicação e treinamento é meu chamado, meu grande chamado e o legado que eu quero deixar. Perfeito. Então estamos em casa aqui, né? Todo mundo trabalha com treinamento, eu também sou professor, né? Também Legal. Treino várias pessoas e o desenvolvimento humano é muito importante. Então fala um pouquinho sobre a história da Vox, como surgiu esse projeto, como vocês trouxeram eles para cá. Legal. A Vox2U é uma franquia, tem espalhada por vários estados do Brasil, que formou mais de 70 mil alunos. Mas como é que eu abri a Vox2U Grande Viana? Eu costumo falar, é até engraçado, que eu era do Rio de Janeiro e vim para São Paulo. Nem dá para perceber que você é do Rio. E aí eu vim para São Paulo, o que eu percebi? Eu precisava de serviço, eu precisava instalar um ar-condicionado onde eu morava. E aí eram 4 ar-condicionados. Aí eu fiz ligação para a primeira loja, o cara me deu informação, falou que ia me retornar, não me retornou. Liguei para outra, não me atendeu. Aí liguei, eu sei que eu rodei, não consegui ser atendido. E aí, nesse meio tempo, surgiu a oportunidade da Vox2U de abrir a franquia aqui. Eu fiquei imaginando, São Paulo, eu acho que tem um problema de atendimento aqui. As pessoas não se preocupam muito com o cliente. Imagina se ele for no Nordeste. Meu Deus. Mas sabe por quê? Mas depois eu fiz um estudo bem disso. Qual é o problema? Não é um problema, é uma coisa boa que tem em São Paulo. São Paulo tem muita oferta, é muita gente. Eu costumo dizer que aqui rola muito dinheiro, tem muita opção. Então você perder um cliente, é mais fácil você conseguir outro. De onde eu vim, eu morei em cidade pequena, em Minas, morei no Rio, não tem essa oferta, essa demanda, esse dinheiro rolando. Então as pessoas acabam tendo uma preocupação maior. Não estou dizendo que o atendimento seja melhor, mas tem uma preocupação maior de perder o cliente, porque não tem tanto cliente, não tem tanto dinheiro na mesa. São Paulo, por ter uma oferta maior, uma prosperidade maior, isso é o ônus e o bônus, acaba gerando esse descuidado. Não é todo mundo, é óbvio, em alguns casos. Eu vi uma oportunidade com isso, oratório, já tinha feito PNL um tempo atrás, então treinamento de comunicação, parte de atendimento melhor, eu vi uma oportunidade, as pessoas venderem melhor. E eu achei legal montar a Vox2U Grande Viana aqui, nesse pedaço. Você sempre foi empreendedor. A Vox, seu primeiro empreendimento, como é que é? Não, então, vamos lá. Trabalhei 23 anos CLT. Trabalhei no distribuidor de energia lá no Rio, eu era coordenador de TI. Saí, pedi demissão na época. Já tive, em paralelo com o meu trabalho, já tive uma loja de roupa infantil com a minha esposa. Já empreendi algumas coisas em paralelo com o CLT. Legal. A Vox foi o primeiro CNPJ único, né? E aí você montou essa equipe aqui, esse time, trouxe pessoas. Como você conheceu o Gustavo, o Fernando? Como que vocês
se encontraram aí? O Gustavo já trabalhava com treinamento antigamente. Então, aqui a gente, na verdade, o Jorge veio para uma vaga de professor, né, Jorge? É um headhunter que me encontrou. Isso, que foi uma empresa de consultoria que eu contratei, e aí trouxe o Jorge como professor. Aí o Jorge chegou como professor, eu falei que conversei com o Jorge, gostei do perfil dele. E aí eu falei, cara, aí a gente conversando sobre vendas. Qual é o maior desafio em qualquer negócio? Isso é uma coisa que a gente conversa muito aqui. Não adianta você ter um produto maravilhoso e você não conseguir vender ele. O maior desafio de qualquer negócio é a venda. E aí eu sensibilizei o Jorge com isso na época. Ó, a gente precisa vender e tudo. E o Jorge, pô, caramba, cara, além de dar aula, eu vou te ajudar na venda. E aí começou aqui a colaborar, foi um sucesso. Esse rapaz vale ouro, né? Mas Então, Jorge, ó, estão dizendo aí que você é um bom vendedor, cara. Vale ouro, né? Vale ouro. Gostei disso. E aí quando a gente se conecta com pessoas boas, traz mais pessoas boas. Ele trouxe o Gustavo, que já era amigo dele de longa data também. O Gustavo também veio, gostou, muita afinidade com a gente. Hoje a gente tem um time pequeno, mas coeso. Pessoas que estão na mesma direção, mesmo propósito, com objetivos, se dedicam, que acho que é o segredo para o sucesso de qualquer negócio. Um dos segredos aqui é que todos nós atuamos em todas as posições. Então, quando você tem o mindset de dono do negócio, você veste a camisa de uma outra forma. E nós todos nos sentimos donos da Vox2U. E isso é um grande segredo. Fernando, a gente brinca que o pior chefe que tem é aquele que confia na gente. O Fernando confia, a gente não quer desapontar, então a gente acaba performando. Aí a gente se cobra mais, né? Quando acontece, a cobrança é maior. Imagina você recebe uma ligação do dono da escola e diz, olha, tá na sua mão. Tô indo pro Rio de Janeiro, acredito em você. E ele simplesmente foi. Vai lá, time. Foi. Então ele ficou 5 dias logo no início e foi embora. Era um teste. Era um teste. Era um teste, certeza, era um teste. Eu acho que ele devia estar monitorando pelas câmeras. O que esse cara está fazendo lá na escola? É que tanto vai pra cozinha. Poxa, eu tive um momento nos meus coffee breaks aqui. Mas então, Gustavo, de onde você conheceu o Jorge e como surgiu o convite de participar da Vox? O Jorge, a gente tive o privilégio de conhecê-lo em um dos treinamentos, dava aula na faculdade. Na ocasião, ele foi um dos meus alunos. A gente conseguiu manter a amizade naquele momento. E aquilo, em 2008, 2009, a gente continuou se falando, trabalhou junto também. Ele já fez indicações para mim, eu já fiz para ele. Então, teve a questão de amizade, mas teve a questão de negócios. Já tinha aquela sinergia, né? A sinergia já rolava entre vocês, vários papos. Um fato muito legal é que enquanto eu cursava eu tenho várias formações, uma delas o Gustavo foi meu professor. E nesse curso especificamente, eu recebi 3 promoções em um ano. E eu acho que o Gustavo, ele até ficou bem surpreso. Ele falava, ué, outra? De novo? Ele sempre falava, de novo? Ele sempre falava isso. E eu entrei como analista nessa empresa e eu assinei o meu estágio como gerente de RH. E até tive problemas, porque quando a universidade viu que eu mesmo assinei meu estágio, eles falaram, não, mentira. Conflito de interesse então, aqui, no mínimo. Liga na empresa, por favor, e fala com o gerente de RH. Aí eles ligaram, eu atendi e mandei um e-mail com a minha assinatura. E assim, foi muito rico. A nossa turma, aquela turma, era praticamente 90% de funcionários do Bradesco, lembra? E era uma turma sênior, eu era o mais novo da turma. Então a gente teve uma sinergia muito grande mesmo. Acredito que a questão da idade também facilitou isso, né? A gente tem idade próxima, então ajudou nesse momento. E aí o Jorge veio para cá, gostou, foi como o Fernando falou, veio com uma ideia, ajudou em outra, falou, pô, Gustavo, lá é a sua cara, bora lá. Aí eu vim, troquei ideia, bati um papo com o Fernando, também vim com o intuito para as aulas e sair do outro local que eu estava, para ficar aqui também na parte comercial. Então isso que o Jorge também trouxe sentir o dono é muito bom. Sim, né? Ter essa confiança e pensar como dono. A gente só não ganha como dono. Mas isso é um mero detalhe. Isso é só um pequeno detalhe. É um pequeno detalhe. Mas o negócio vai tomando forma. O Gustavo foi indo mais pro lado comercial. Eu comecei a trazer mais ideias pro pedagógico. A gente abriu
agora para mais tipos de atendimentos, ou seja, a gente atende desde criança, aqui numa escola de oratória, a adultos. Uma coisa que antes eles só tinham atendimento para adultos. Então eu vim também com uma das formações em pedagogia, eu sou psicopedagogo também, clínico e institucional, e a gente conseguiu trazer isso aqui para o nosso negócio. Legal. Então a gente tem uma coisa em comum. Né? Gustavo também foi meu professor. Que legal! Pô, tá entregando a idade, hein? 40 Tá entregando Essa a cara idade. de novinho assim, mas ele também foi meu professor. O Gustavo tá com 60, né? Gustavo, 52. era da Unicid, né? Eu lembro. Exato. E uma coisa muito engraçada desse curso é que, na época, eu era do call center, fui descoberto, eu estava praticamente 1 ano treinando pessoas. E para ser um analista, precisava ter formação superior. E o cliente falou para mim, eu não sei o que você vai fazer, se é panificação, mas você precisa ter um curso superior e a toca de caixa. Eu fui na Unicid, consegui achar o curso, mas olha só, o caminho certo, por linha certa. Conheci o Gustavo. E aproveitando também, né, já que você trouxe essa pauta aqui, para mim é muito importante também, muito legal, fico muito feliz. Já falei para você, já falei para o Jorge, ter ministrado aula para algumas pessoas e manter essa amizade, para mim é do caramba. Sim. Então, mais ou menos naquela época, onde pude dar treinamento para você, na Fundação Bradesco e tal, e eu lembro de um episódio que, no finalzinho do curso, falou, cara, eu quero trabalhar, quero ter meus negócios, quero trabalhar com treinamentos também. Exato. Pô, você vê isso. Quantos anos isso aconteceu? Eu com Quantos 22 anos e atrás? estava com 17, eu acho. Se encontraram alguns anos depois. E também a gente conseguiu manter esse esquema de amizade. A gente Foi. conseguiu manter a amizade lá e hoje também trabalhando junto, né, com parceria do São. E tem um detalhe, professor é uma profissão que todos vocês aqui têm. A gente tem aqueles professores que a gente nunca esquece. Exato. Aquela aula que você, pô, caramba, essa aula foi clara, o cara descontrai, usa bem a oratória, dá uma aula que você te marca. Uma aula mesmo. Uma aula mesmo. Que O realmente- professor ele pode te estimular e trabalhar o seu potencial e você despontar, ou ele pode te limitar, te bloquear, e o que a gente até enxerga às vezes aqui nas nossas salas de treinamento. Sim. Os alunos nos procuram porque algum professor traumatizou eles lá atrás. E aí ele chega aqui com toda essa questão de trauma para ser resolvida dentro de uma escola de oratória. Perfeito. E, falando sobre oratória, ele identificou, quando eu era jovem aprendiz, que eu era muito bom em oratória. Olha só. E ele foi a primeira pessoa que me convidou para dar uma palestra. E te Legal. estimulou. Me estimulou. E a primeira palestra que eu dei, acho que eu nunca contei isso em lugar nenhum. A primeira palestra que eu dei foi o convite do Gustavo. Pô, bacana. Né? E aí, depois de então, só fui trilhando o caminho, aprendendo novas técnicas. Fiz pós-graduação em docência, né, para poder ministrar aulas. Legal. E o desenvolvimento vai, né, sempre. E eu sempre tento trazer isso para os meus alunos também. Chegar perto dele. Sentir o que eles querem, o que eles podem desenvolver, o que eles podem ser bons. E tentar encaminhar. Né? A gente, como professor, a gente geralmente tem aqueles insights e fala, ó, isso daqui é para você. E isso foi muito importante na minha vida, né, para o meu desenvolvimento. Eu queria saber de vocês, histórias de pessoas que realmente tiveram as vidas mudadas, estudos de casos de vocês, de pessoas que fizeram cursos aqui na Vox, e vocês têm esse feedback que eu estou dando para o Gustavo agora. Temos diversos. Fala o que você mais gosta. Olha, são diversos. Recentemente teve uma aluna que na segunda aula precisou gravar um vídeo que era parte de um processo seletivo e ela ficou em segundo lugar a nível Brasil. Na segunda aula, segundo lugar. Passou uma semana, ela recebeu uma promoção. Então ela não conseguiu vencer o processo, não conseguiu um concurso, uma espécie de um concurso interno, mas ela conseguiu a promoção. Então, e temos inúmeros casos, pessoas que chegam aqui com medo, até com problemas no casamento, muitas vezes, porque não conseguem externar os sentimentos, não conseguem falar com suas esposas, com seus maridos, e ao enxergar o potencial do curso em casa, acaba vindo depois o cônjuge fazer o curso. Então, eu tenho várias turmas onde casais estão fazendo juntos, de tão eficaz que se torna a comunicação depois do curso. Tem um aluno nosso, o Eric, que está assistindo a gente aí, muita gente boa, um abraço, Eric. Ele estava fazendo o curso conosco, ele teve a oportunidade de fazer um teste para a Netflix. Olha que E legal. aí ele dá um depoimento falando que o exercício da Vox ajudou ele a passar no teste. Fez 2 séries na Netflix, está indo para a terceira. Esses são os feedbacks que nenhum professor
né, consegue guardar, né? Ele tem que compartilhar com todo mundo. E uma coisa que o Jorge trouxe, quando a gente fala de comunicação, não é só falar em público. Ele falou de casais, agora a gente tem experiência, inclusive, de um aluno, por exemplo, no caso, recentemente foram 2, que vieram para assistir uma aula nossa, e o cara já saiu divulgando para a mulher, então não chegou nem a fazer. Ele veio para uma aula, antes de fazer a matrícula, já falou com a mulher e já matriculou tanto ele quanto a própria mulher. Então já deu pelo encantamento. Sim. E quando a gente fala que a ideia não é que a pessoa, Jago, você tem que ser um excelente palestrante, só um excelente palestrante, não. Você tem que se relacionar bem, ser uma pessoa, a gente fala, parece óbvio, né, falar de educação, mas se comunicar bem, é se relacionar bem. Não é que todo mundo tem que gostar de você. Sim. Mas é o mínimo ali para a convivência humana. Então o cara tem que ser um bom marido, a mulher tem que ser uma boa esposa, um bom trabalhador, pessoas que a gente se sente bem. Né? E fala, pô, esse cara é meu amigo, esse cara é com a gente. É porque o que a gente o que é oratória pra gente? Tem muita gente que enxerga a oratória como, vou dar uma palestra, simplesmente subir ali, expliquei aquelas técnicas e falei do assunto. Sim. Mas oratória pra gente é diferente. É desde a concepção, do início de uma conversa, de você conhecer a pessoa, entrar em rapport, até a sua forma de falar, de impactar, de ser, né, ter uma presença de corpo, de voz, de que as pessoas olhem, caramba, gostei do Jorge, ele fala bem, se posta bem, o Gustavo. Então, desde isso até você ter uma capacidade de estruturar bem a sua fala, aplicar ferramentas para ajudar no seu tema principal. Muitas vezes você tem um tema principal para falar, mas só que não adianta, seu tema pode ser muito rico, mas se você não tiver todo o conjunto, o seu tema pode, às vezes, é um tema maravilhoso e as pessoas não prestam atenção, não valorizam. Por quê? Porque a sua apresentação como um todo não é boa. Então, oratória para a gente é muito isso. É legal, completar a pessoa. Só explica aqui pro pessoal o que é rapport. Às vezes o pessoal que está assistindo aqui não... Rapport é a capacidade de você entrar em sinergia com a pessoa. Não é que você conhece uma pessoa e eu dou muito exemplo, eu já atendi uma vez um coroinha, vendedor, estava apresentando para ele, aí falei do rapport. O que é rapport? Essas palavras que raio é isso? Estrangeiras. Aí eu falei, é o quebra-gelo. Isso aí eu sei fazer. Isso aí não deu tempo. Então, sintonia. O rapport é você entrar em sintonia ou com uma pessoa que você vai conversar, ou com um público, ou com qualquer pessoa, seja uma ou várias pessoas, é você entrar em sintonia, conseguir que a pessoa... Vou dar um exemplo claro numa venda. Sim. Você precisa vender algo. Se você entrou no rapport com a pessoa no início da conversa, você não tem trabalho mais para vender. Já foi. O que você falar, a pessoa quer comprar. Depois, quando você for falar do produto, do serviço, eu quero comprar algo desse cara. Porque eu me identifiquei com ele. As pessoas se enxergam em você quando entram em rapport com você. Então, o rapport é uma coisa simples, mas que dá um efeito tremendo, né? E aí tem várias técnicas que a gente ensina, desde espelhamento, a rapport através... Nota aí, pessoal, nota tudo, tá? Rapport através do tom de voz, rapport, né? Assim, rapport a gente usa para tudo. Para tudo. Desde para venda, para conhecer alguém, porque as pessoas pensam no curso de oratória como um lugar onde eu vou aprender a falar. Mas mais do que isso, você vai aprender a escutar, mapear o outro. A comunicação ela está muito mais no outro do que em você. A capacidade de modular é percepção, é você enxergar a pessoa na sua frente. A gente até brinca que o rapport pode ser utilizado em primeiros encontros. Sim. Imagina uma pessoa, seja lá qual for, chegaria em casa chateada por ter falado demais sobre si? Acredito que não. Então você deixou a pessoa falar, você mapeou, você conseguiu achar as conexões. Então escutar o outro é uma das ferramentas mais importantes na hora de estabelecer o rapport. Entre outras técnicas, mas o rapport é a capacidade de se conectar com o outro, de entender o que ele está passando, calçar o sapato dele, da pessoa se sentir importante, se sentir escutada, ouvida. Legal, e hoje a gente está vivendo, né, a era das mídias sociais. E hoje, mais do que nunca, a comunicação é muito importante, tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial. Eu queria saber das experiências de vocês, vocês já atenderam pessoas que trabalham com mídias sociais. Eu sei que todo empreendedor hoje precisa disso,
Seja o grande, seja o pequeno, ele precisa saber se comunicar. Precisa saber olhar para a câmera, precisa saber falar com o público, precisa saber vender o seu peixe. Como que é isso aqui na experiência de vocês? Bom, inclusive a gente tem falado sobre isso com muita frequência. O nosso papel também é como as pessoas estão nos vendo. Então, a maneira como a gente entrega conteúdo, né? Claro, quando a gente fala de redes sociais, a gente tem muito aquela questão de tipo, o outro, a vida do outro parece que é sempre melhor que a minha, né? Tem que tomar muito cuidado com esse ponto, de não se deixar levar tanto, mas verificar se a gente está conseguindo passar. Eu quero só postar uma foto, eu quero passar uma foto que retrate algo bacana, ou algo bacana da minha família, ou algo bacana de um treinamento que agregue. Então, eu acredito que as pessoas que trabalham com isso, empresas que trabalham com isso, com esse cuidado de, eu não quero só vender, eu quero ilustrar, eu quero gerar de fato um conteúdo. Aqui a gente está batendo um papo com o intuito de gerar um conteúdo. Perfeito. Para as redes sociais também. Sim. E um dos pontos que a gente acha muito relevante tem hora que a pessoa não está aqui. Exato. Esse poder é maravilhoso. Né? Poxa, a pessoa está lá num outro estado e fala, cara, aquele vídeo seu me marcou, aquela fala sua, que você acaba vivenciando muito isso. Sim, né? muito. E agora também a questão dos micros conteúdos. Hoje a gente tem que fazer muito sentido em pouco tempo. Sim. E as pessoas só compram por 2 motivos. Ou medo ou desejo. E a gente tem que despertar um desses 2 canais rapidamente, num arrasta para cima, em 30 segundos ela tem que enxergar que aquilo pode ser a solução para o problema dela. Perfeito. Então, o nosso desafio agora é mais do que ter a informação, é fazer sentido rápido. Isso é um desafio para todos os comunicadores. Professores agora têm que dar aulas mais objetivas, mais dinâmicas. Os filmes... Várias pessoas têm Netflix em casa e reclamam que não conseguem assistir uma série ou filme inteiro porque tem tanta escolha opção e já está condicionada pelo TikTok, pelo Instagram, YouTube, a questão do arrasta pra cima. que ele assiste, ele lê a sinopse, próximo, e ele não consegue concluir. Isso, inclusive, é um problema agora. Até as crianças não estão mais em foco. Tem que fazer sentido. Minha filha assiste, porque ela mais assiste TikTok. De 10 anos. Bizarro, né? Essa Mas geração. TikTok. Nem Instagram ela não curte muito TikTok, porque é o vídeo curto. A geração das crianças, então, vai acelerar muito mais isso. Não sei nem onde vai parar. Isso é muito bom, porque é muita informação em pouco tempo, mas, por outro lado, ela está condicionada a, em 30 segundos, ser encantada por algo. Se não fez sentido, ela não vai ter, de repente... paciência para escutar uma aula de 1 hora. Mas isso aí é uma característica hoje que o TikTok trouxe às crianças, mas na comunicação, na oratória, a gente ensina isso. Você vai começar uma apresentação. Se você não conseguir chamar a atenção do teu público no início, segurar ele, aí o cara pega o celular, vai ver outra coisa, aí na hora que você vai falar, já pensou. É importante, mesmo na comunicação tradicional, numa palestra, você chamar atenção nos primeiros segundos. Isso faz total diferença. E exemplo também, pitch de vendas. Sim. Né? A gente frequenta alguns ambientes para negócios. Inclusive tem uma situação, né, Jorge? Que a gente vivenciou muita gente lá. Nós estávamos em 300 empreendedores e o pitch é cobrado. Né? Em grandes eventos as pessoas têm que pagar para falar sobre o seu negócio. Mas fala para os estudantes o que é um pitch. Pitch, pode falar. Desculpa. Não, eu ia perguntar isso. O pitch é aquele momento que você tem que falar, vender o seu peixe. Vamos traduzir. O momento que você vende o seu peixe, que você vende uma ideia. E os empresários foram convidados a vender os seus negócios em 30 segundos. E foi dito o seguinte: quem não tiver um pitch de 30 segundos não deveria nem estar aqui. Isso foi uma bordoada que eu escutei. Já de cara já recebeu essa. E detalhe, de 300 empresários, 10 se levantaram. Eu tive uma outra situação, um evento onde um pitch de venda é em torno de R$15 mil. O ticket era muito alto. Eles cobram por minuto, então um pitch de 5 minutos em torno de R$15 mil. E um aluno da Vox, ele veio nos procurar por conta disso. Diz que foram poucos empresários que fizeram o pitch e ele teve a chance de falar sobre o seu negócio. E aí pegaram o microfone, temos tempo, quem tiver aqui interesse em falar sobre o seu negócio por 2 minutos pode subir ao palco. E ele perdeu essa oportunidade. Ele não subiu e ninguém subiu. Num evento de alto nível,
com vários empresários renomados, ninguém subiu no palco. Isso é legal que o Jorge falou. É um dos diferenciais do nosso treinamento, é que a pessoa faz um curso praticando vários meses e aí se torna um hábito. Ele fica preparado para falar. Quando tem oportunidade, ele já está pronto. Diferente da pessoa faz um curso pontual e aí não treina mais. Quando tem oportunidade, não lembra, esqueceu. Aqui a gente prepara a pessoa, cria um hábito. É semelhante ao inglês, né? Às vezes a gente faz o inglês e não treina. Esse cliente pagou por uma imersão, foi mentorado por um grande nome aí do mercado, mais de R$10.000, e ele não conseguiu destravar na comunicação. E com a Vox2U, hoje ele consegue fazer palestras, inclusive palestras, não é só o pitch. Hoje ele já virou autoridade no negócio dele. É um case de sucesso nosso também. Esse a gente tem que te chamar aqui para conversar. Ele tem potencial, hein? É bem importante aí Muito bom, o segmento dele. Legal, então fala um pouquinho, né? Vocês têm um pitch de negócio aqui, vocês sempre trazem esse tipo de evento, né? Para o pessoal conhecer a casa. Como que funciona o pitch de negócio de vocês? Temos diversos. Legal. O que eu costumo falar muito é o seguinte: quem aí está querendo fazer um curso de oratória? Quem acordou hoje querendo fazer um curso de oratória? Ninguém levanta a mão. Ninguém levanta a mão, né? Só que todo mundo acordou o quê? Querendo falar melhor, querendo se comunicar bem com a esposa, querendo falar melhor no trabalho, querendo fazer uma apresentação encantadora no estado da arte. Tudo isso são desejos. Ou querendo perder o medo de levantar a mão e fazer uma pergunta, destravar. Tudo isso são desejos e necessidades e desafios. A gente ajuda a arrumar, né, a melhorar isso com treinamento de oratória. E os empreendedores que buscam vocês, o que eles mais procuram? São diversos. Inclusive a Vox é bem plural. Aqui você vai encontrar executivo, repórter, advogado, youtuber, digital influencer, estudante, aquela pessoa que simplesmente tem algum trauma e medo de falhar em público. Porque a gente fala aqui que as pessoas não têm medo de falar em público, as pessoas têm medo de falhar. E é isso que bloqueia. Então nós trabalhamos desde lá da raiz, de onde veio esse bloqueio. De repente foi o próprio pai que pode ter imputado isso na criança sem saber, ou o professor, ou até mesmo um gestor. Chegou uma aluna aqui que recebeu feedbacks pesadíssimos por conta da comunicação dela e que bloqueou totalmente. Ela veio nos procurar, fez o curso e hoje também está conseguindo, inclusive trazendo a gestora que bloqueou ela para que seja uma das nossas alunas. Que coisa, não? A gente consegue aí melhorar, porque a comunicação é no processo de venda, é muito importante na questão do rapport, mas também para feedback. Um ponto que a gente percebe: pessoas não sabem aplicar o feedback, despejam a informação, não filtram e não focam no mais importante, que é fazer sentido para a pessoa e conseguir que ela melhore após o feedback. O feedback exitoso é aquele que você melhora após ele. Fazer uma pergunta para o nosso entrevistador. Qual é o ponto principal do feedback? Na sua opinião? O ponto principal é a melhoria contínua, né? Tanto que eu acho que o feedback precisa ser uma coisa contínua, para ter aquele bate-papo mesmo, né? A gente sempre falando de comunicação e bate-papo, mas o feedback é tentar melhorar a todo tempo, um melhoramento contínuo. Muito bom. Mas o que a gente percebe? Qual é o maior desafio do feedback? É a pessoa que receber, ouvir genuinamente, aceitar aquilo, refletir sobre aquilo. Porque a tendência do ser humano recebe o feedback é o quê? Discutir. Dói, né? Questionar, não acredita, não é coração. Isso é o maior desafio. É a pessoa ouvir aquilo. Jorge falou uma coisa para mim. Ok, vou refletir. Cara, será que não faz sentido o que o Jorge falou? Eu posso achar que não. No primeiro momento eu vou achar que não. Sim. É o natural. Isso é o maior desafio do feedback. É quem recebe, ouvir genuinamente, fazer, olhar para dentro. E o time. Porque não adianta nada. Feedback é pão quentinho. Feedback, você fez algo que precisa ser ajustado, é pontualmente orientado. O que acontece hoje é do gestor chegar um mês depois, 6 meses, avaliação bimestral. Olha, lembra lá em janeiro, aquele dia que você chegou atrasado? A pessoa já chegou atrasada 300 mil vezes e continua no mesmo erro porque não foi pontualmente. Então, time é muito importante. Sim. Uma das coisas que a gente tem em comum, o fato de ter filhos, a gente entende a importância dessa resposta rápida. Tem que ser essa coisa. Senão ele passou. A minha filha, ela cresceu, não tinha aquela coisa de em casa a gente conversa. Não, é agora.
Uau, deu ruim? Vem cá, vamos conversar. Perfeito, é muito importante. Dessa ideia, nesse momento. E o que a gente percebe também, pessoas que crescem profissionalmente, pessoa que se torna diretora, começa a lidar com pessoas, muitos alunos vêm com essa preocupação. E agora? Como que eu dou esse feedback? Como que eu passo? Como é que a pessoa não vai ficar brava comigo? Então, quando você começa a entender isso, que é para o bem do outro, para o seu bem, para o bem da equipe, você também começa a entender que amizade é amizade, negócio é parte. Sim, claro. Senão as pessoas elas não te valorizam. Teve gente que já falou, poxa, minha chefe é maravilhosa, só que ela é muito simpática. Pô, é ruim ser simpática. Pô, é ruim, porque quando ela dá bronca na gente, a gente não leva a sério, porque ela sorri. Peraí, então, nessa hora você precisa saber como passar. Essa informação, perfeito. Como é o seu contato. Pô, quantas vezes você, de repente, pegando exemplo de filhos, aprontou alguma coisa, está com vontade de ir, você fala, não, agora não posso ir. Esse não é o momento. E uma coisa que a gente tem o hábito aqui na Vox é de vivenciar os problemas dos nossos clientes. Sim. Por exemplo, eu faço corriqueiramente processos seletivos. Eu sou cliente oculto de diversas empresas. Inclusive, eu tenho pessoas aqui que são alunos que são dessas empresas. Por quê? Se eu estou destravando o meu aluno em comunicação para ser contratado por essa empresa, eu também tenho que fazer o processo seletivo para vivenciar... saber quais são as dores, né? Eu chego no final em alguns processos e abandono, porque eu sou Vox2U, mas a questão é da gente conseguir entender a dor. E pitch de vendas, a mesma coisa. Eu ensino pessoas a venderem melhor. E nós vendemos aqui também. Então, isso nos torna melhores a cada dia. No último pitch, por exemplo, nós tivemos uma situação inusitada. Eu realizei o pitch após uma aula imersiva e ninguém foi embora. Ninguém foi embora. Isso é importante. Eu sabia o Gustavo, falei, Gustavo, é estranho. Já passou meia hora e ninguém sai da sala e a aula já acabou. Agora, se... O que o Jorge está aprontando? Trancou o pessoal lá dentro da sala, não deixou ninguém sair. O que fica deixa para os nossos clientes. Se você quer fazer pizzas inesquecíveis, que façam as pessoas, após você ter concluído o pitch, permanecerem por meia hora querendo fechar negócio com você, a Vox2U tem a solução. Aqui na sala nós fizemos o pitch, os clientes continuaram, não conseguiram ir embora. Eu vi cliente ligando para amigo tentando pegar dinheiro emprestado para fechar a matrícula conosco. E aquele dia aconteceu uma situação atípica também, que pessoas que não estavam na sala fecharam, porque os maridos, inclusive 2 casais, assistiram um treinamento e falaram, amor, quero aqui, que você se matricule comigo. E eles estão agora na Vox2U. Uma outra coisa, o Gustavo falou de feedback, que é interessante. Quando você precisa desligar alguém. Eu já desliguei várias pessoas aqui na Vox, depois ao longo do tempo, e é interessante, quando você consegue trabalhar bem o feedback, você com antecedência, você fala, esclarece, dá feedback. Na hora que a relação chega no fim, é muito simples. Sabe, às vezes né? a pessoa mesmo já pede para sair. A pessoa mesmo, cara, vou pedir para sair porque já estou sem graça. Porque ele vê. Então o feedback ajuda muito a evitar conflitos. Porque se você não dá feedback nenhum, trabalho com o Jorge, com o Gustavo aqui, nunca dei um feedback para eles de nada. Aí, só que eu tô chateado, não tô gostando do que eles estão fazendo. Aí eu amanhã, tá desligado, Jorge. Caramba, ele vai ficar querer me matar, com razão. Nem tava esperando Não por tava isso. esperando, você não me falou nada. Falou que era ouro, agora Então, só que as pessoas não entendem isso. Se você tiver uma comunicação clara, dar um feedback genuíno, tentar ajudar, na hora que você precisa desligar, tá tranquilo. O cara mesmo vai entender, não, pô, Tá já bom. conversou comigo, é natural. Pelo menos o Jorge já tá fazendo processo seletivo, né? Ele tá treinado. Não, mas eu sou Vox2U. Eu faço o processo com a finalidade de entregar a melhor experiência para os meus alunos. Então, muitos vêm para cá porque estão em transição de carreira. Isso é Então, importante. muitos. Então, eles chegam aqui, eu estou performando como gerente nessa empresa, ganhando como analista sênior há 5 anos e nada acontece. Eu já sou um gerente, eu preciso ir para essa vaga. Então, a gente pega toda a experiência profissional nossa, fazemos alguns processos para que a cada dia a gente consiga o êxito dos nossos alunos. A gente quer ver o nosso aluno sendo promovido, vendendo mais, fechando bons negócios e falando da Vox2U. E continuando com a gente. Com Exatamente, certeza. Com certeza. Até porque nós temos um índice de aprovação muito grande dos nossos alunos. Nós, hoje, temos mais indicações de ex-alunos do que leads frios. Os próprios alunos indicam familiares, profissionais. De uma empresa, que eu não posso falar o nome agora, mas bem relevante no ramo de logística,
Veio um, começou a fazer o curso, outro enxergou uma primeira apresentação dele e falou, vou para Vox2U. Lá, né? E o terceiro também viu a apresentação. Então, assim, as pessoas, quando enxergam o resultado, quando faz sentido para elas, elas entendem o poder do curso. Agora, não é qualquer um, tá? Você que trabalha com educação financeira também, você deve ter esse sentimento. Tem as pessoas, qual é a diferença de quem prospera e quem não prospera? Tem gente que entrou no mindset de treinamento, entendeu que tem que investir em si próprio. É um processo, né? É um processo. Eu vou comprar uma coisa e já vou sair de lá com essa pessoa compra o treinamento da Vox, vai comprar o treinamento e vai. Só que tem gente que nunca viveu essa experiência, acha que é custo. Eu comparo muito, prefere, dar 10 mil num celular. Porque eu estou comprando um produto, eu estou vendo. Aí para dar 2 mil num treinamento para ele, que vai fazer ele melhorar, abrir a mente, aprender coisa nova e ganhar mais para poder comprar um celular mais facilmente. Não, ele acha que é custo, não entende como investimento. Perfeito. Eu falo bastante sobre isso, né? No meu curso de educação financeira, eu falo que tem duas coisas que não pode faltar no planejamento de ninguém. São 2 investimentos e que as pessoas veem como um custo. É o estudo e o próprio investimento. Poupar. Então eu preciso fazer alguma coisa diferente para ter um resultado diferente. Se eu tiver só o celular, o que eu vou fazer de dinheiro com o celular? A não sei que você trabalhe com o celular, né? Que ele seja um investimento. Mas se não for, vamos fazer um curso, vamos fazer um desenvolvimento, eu vou guardar um dinheiro para eu fazer um curso mais interessante, que vai me mudar de carreira, que vai fazer com que eu seja promovido, que eu vou alcançar novos patamares. Senão você continua naquela mesmice. Né? Você não entende que o processo precisa ser feito e começar aos poucos. Né? Para você hoje, qual seria o primeiro e único conselho que você daria para alguém que está na pobreza? Vamos falar do cara aí que ganha R$1.000 por mês, R$2.000 por mês, ele está numa dificuldade, tem 2 filhos, mora de aluguel, esse cara tem dívidas. Qual seria o conselho que você daria para ele? O primeiro conselho que eu daria para ele é mapeie tudo que você tem. Saiba a sua real necessidade, o que você deve e quanto você ganha. Daí você vai começar a traçar um plano de ação. E esse plano de ação vai ser fazer uma renda extra, começar um investimento. Mas não sobra dinheiro do meu salário. Então você vai fazer a renda extra para sobrar dinheiro. O seu salário você vai pagar suas contas. Esse é o principal, esse é o pontapé inicial. E como, aproveitando agora, vamos mudar, né, a ideia, vamos a gente entrevistar agora um pouquinho, como que foi então para você? Porque eu conheço um pouquinho, claro, da sua história, mas passa para os demais, assim, o que fez você pensar na parte financeira especificamente? Ter seus negócios, enfim. Educação financeira sempre teve enraizado em mim. Né? Meu pai sempre falou que ele recebia a mesada e guardava a mesada. Não sei para que ele guardava a mesada. Eu dava tudo para ele, mas mesmo assim ele guardava a mesada. Então a educação financeira já foi enraizada. E eu comecei a trabalhar e o que eu fazia? Eu guardava todo o meu salário e vivia só com ticket. Porque eu era menor aprendiz e o meu ticket era maior que o meu salário. Então eu falava assim, não, então o ticket é para eu brincar. Eu já fui menor aprendiz com tickets e minha mãe trocava, eu tinha um restaurante trocava e pegava em dinheiro para sair. É isso. Isso é educação financeira. Só que a comunicação da educação financeira sempre foi o quê? Que era para rico, que não é para todo mundo. Então eu vivo esse paradigma. Eu quero falar para todo mundo que educação financeira é sim para dona de casa, é sim para empregada doméstica, é para quem ganha um salário mínimo e é mais importante para essas pessoas. E durante o processo inteiro, quando a gente foi aumentando a nossa economia, sempre falava, não é para você, não é para ali. Então, principalmente para os empreendedores, né, que é um recado bem para os empreendedores, vocês precisam mais do que ninguém de educação financeira. Sim. Né, porque eu já vi muitos caras que ganham muito salário e aí chega aquele momento de aperto, ele não sabe o que fazer, não tem uma grana guardada, sabe, não procurou saber como seria. Você não é CLT, você não tem salário fixo. Mas uma pergunta, onde está o segredo? É quanto você ganha e quanto você gasta? Pergunta perfeito! Isso no próximo capítulo. O quanto você gasta é o mais importante.
Porque aí você vai adaptando, você vai saber qual é a sua vida, qual é o seu padrão. Aí você vai falar, pô, então, se eu tenho esse padrão, eu preciso ter um salário compatível. Senão eu tenho que mudar meu padrão. O que geralmente a gente faz é o quê? A gente quer ter um padrão que não é do nosso salário, e aí a gente vai se endividando e vai entrando naquela bola de neve, e é o cartão de crédito que não fecha, é o IPVA que eu não consigo pagar, às vezes aquele carro não era para você. Quanto mais ganha, mais gasta. Quanto mais ganha, mais gasta. Mas tem uma metodologia que é bem simples. Se você gasta só 1/3 do seu salário, você vai aumentando o salário, você vai gastando sempre 1/3 do salário. Só que a gente nunca pensa nisso, a gente sempre faz a conta o quê? Eu ganho 3 mil, eu tenho que gastar 3 mil. Quando você vai num restaurante de um ticket maior, você não quer voltar. Não quer, jamais. Quando você começa a fazer uma compra, comprar um produto melhor, sorvete melhor, você não quer voltar. Não quer. Então, assim, o ticket aumenta, as pessoas aumentam o salário, mas o custo de vida aumenta, inclusive a ponto dessa pessoa quebrar mais. Muitos. Se isso vai muito rápido, então... Eu conheço muitos que ganham mais de 100 mil por mês e estão quebrados. Sim. Tem. Porque gasta muito. Eu tenho um amigo, não vou falar o nome dele aqui para não comprometer. A gente não vai falar não, tá, Zé? Não vou falar. Mas ele só ia no restaurante sem balança. Só que esse mês ele vai dobrar o salário dele. Ele vai ganhar um aumento, vai dobrar o salário. Já passou a ir num restaurante de carne top. Entendeu? Realmente, Ele vai dobrar o salário esse mês. Vai mudando. Ele vai dobrar por quê? Ele vai casar. E aí vai somar a renda dele com a mulher. A renda vai somar, entendeu? Fernando vai casar? Sério, Fernando, você vai casar? Eu conto, vocês contam. Fernando vai casar. Mas ó, agora sério, a gente fala de feedback, né? O Fernando, ele tem uma coisa muito rica, que ele dá feedbacks a todo momento. E são feedbacks muito bons. Muitos deles fizeram sentido, inclusive em vendas. Eu aceitei o desafio de vir para cá ajudar o Fernando em vendas, mas sem ele isso não seria possível, porque ele a todo momento ele é focado na sua melhora, no que você a cada dia exercite mais. E se eu estou hoje performando em vendas, conseguindo os resultados que nós estamos alcançando, é porque também o Fernando ele ficou ali em loco. Inclusive eu aprendi muito. A gente falou de professor, o Fernando também é um professor que eu tive aí, principalmente de vendas. Dizem que carioca tem a lábia. Dizem, né? Dizem. O Fernando, ele dá nó em pingo d'água. Que isso, Esse cara, o que vão pensar de mim? Não, no sentido de que é um potencial imenso de persuasão, de venda, entendeu? É difícil sentar na frente do Fernando e não deixar pelo menos 15 mil reais com ele. Então, assim, ele tem um... A gente está trabalhando de graça aqui. Só Bom, o Fernando tem um alto poder de persuasão, não é à toa, ele é coach, ele tem uma formação maravilhosa, mas o negócio oratória para o Fernando, realmente ele dá aula. Ele não falou porque ele também é um professor. Só que são momentos assim riquíssimos em que ele entra em sala, são raros também, mas quando entra, é um show. É um show. Eu sou da seguinte opinião. Vamos deixar quem é melhor fazer. Praticar. Tá vendo? Já deu nó no pingo d'água aqui, ao vivo. O Fernando, ele tem muito potencial, ele sabe disso, não é à toa que está onde está, né? Então, a gente tem aprendido muito. O Gustavo também. O Gustavo fez uma transição também de questão palestras, professor, e agora na área comercial, aqui eu tenho certeza que destravou uma chave. Com certeza. Eu vim a princípio, comecei a destravar, falei, Gustavo, existe um iceberg aí, a gente vai muito além disso, a gente só vê a ponta desse iceberg, tem muito aqui para baixo que a gente não conhece. E de repente a sua vida pode mudar se você aprender a fazer isso. E a gente vem observando até uma evolução no Gustavo também, na questão de persuasão, de time. O Gustavo ele focava muito na questão de entender o cliente. Ele começava certo, porque o rapport é isso, deixar o cliente conversar. Deixar o cliente falar. Eu brinco que a gente passa. Se tiver um divã, o Gustavo, se deixar, ele conversa o dia inteiro com o cliente. Mas o que acontece? Hoje ele aprendeu o time. Ele já está performando e fazendo muito mais sentido. Legal. Porque é aquilo que a gente fala. A gente senta com o cliente para negociar. Eu chamo de passear no parque. Você fica com ele por 5 minutos só mapeando. Mapeando o potencial dele, a necessidade dele, a dor dele, o desejo. Tudo que ele almeja melhorar,
E aquele momento é genuinamente do cliente. Só que depois disso, você tem todas as ferramentas necessárias para fechar com ele. E aí vem o vendedor. Sim. Porque a gente deixa de ser um tirador de pedido na hora que o cliente diz não. A venda começa na hora que o cliente diz não. Quando o cliente diz não, é a primeira chance genuína de você mostrar o teu potencial. E todos os clientes que estão nos procurando ultimamente, eles já vêm, muitos deles, não todos, mas muitos deles já vêm para comprar. Eles não já conhecem, porque a escola tem nome, desde 2013. As pessoas estão com uma consciência, Uma consciência. que a oratória faz um diferencial. É uma coisa que eu sempre costumo falar, tem muito treinamento hoje desses grandes players do mercado, esses bilionários, quem acompanha Instagram, YouTube, todos eles falam a mesma coisa. Você tem que ter uma boa comunicação. Você pode ser expert em qualquer coisa, mas se você não comunicar bem, você não abre portas. Então Sim. As pessoas têm virado muito a chave para isso, né? A gente fala de comunicação, muito qualidade de vida. Quando você se comunica, parece mensagem motivacional. Lifestyle, né? Vamos colocar líder. Mas é uma coisa que eu acredito muito, porque pegando a minha experiência, o lance de se permitir. Hoje eu me permito mais na área comercial. Sim. Eu fazia isso quando eu vendia palestras, uma coisa minha, show. Agora não, performar para trazer mais alunos, para ajudar mais pessoas. Legal. É essa mudança. Mas quando a gente fala que, poxa, a pessoa que vende melhor, ou a pessoa que se relaciona melhor com a esposa, com o colega, não é agradar todo mundo, mas é a maneira que você se faz entender, cara, é menos energia. Com certeza. Menos para impactar. A gente fala assim, um dos pontos que a gente fala muito é de ser natural. Sim. Mas eu vou ter técnica. Cara, tudo a gente tem técnica na vida. Você vai para a missa, você tem uma técnica para usar aquele tipo de roupa. Você vai para a empresa, você tem uma ferramenta que é uma ideia para você trabalhar ali. Sim. E quando a gente entende, estou em cenários diferentes, me visto de maneira diferente, está tudo certo. Sim. Estou com pessoas diferentes, eu posso também. Não é para agradar. Mas se essa pessoa fala um pouquinho mais baixo, eu posso. Adaptação. Se a pessoa mais acelerada, eu posso. Porque isso cativa. Sim. E você entender que isso não é você ser robô. Mas isso te traz qualidade de vida, sabe? De você se relacionar melhor. Isso é um desafio que eu tenho. Eu falo sobre economia, sobre educação financeira, e geralmente as pessoas falam assim, mas é muito difícil. Eu não entendo as siglas, os termos, eu não sei por onde começar. Então, eu montei um canal voltado à educação financeira, falando assim, um papo, né? Um bate-papo com todo mundo, como se eu falasse em uma mesa de bar, como se eu encontrasse um amigo meu. E os meus amigos falam assim, mas quando eu falo com você eu entendo tão mais fácil. Porque eu tento trazer coisas do cotidiano. Tento falar, não coloque todo o seu dinheiro em um lugar só. Se você tiver uma cesta de ovos derrubar no chão, você vai derrubar todos os seus ovos. Agora, se você dividir em várias cestas, se você derrubar uma, você vai ter os outros. E você fica tranquilo, só aproveitando assim, quando você vê, porque, por exemplo, eu vejo alguns amigos, pessoas à minha volta falar uma série de coisas, ok, não vou dizer erradas, mas que não entender, tá tudo bem. Sim. Eu não fico ali, caramba, tá errando isso. Não, eu não fico com essa neura. Mas você, na parte financeira, você vê de repente, um amigo, esse carro custa 50, o cara vai pagar 100 mil, porque, ou se você vê os negócios, você fica pilhado ou você fica numa boa? Quando são decisões financeiras relacionadas a sonhos, por exemplo, um carro, às vezes é um sonho do cara, ele vai pagar até um pouquinho mais caro, mas é um sonho dele, é uma realização. Tudo bem, ele vai fazer se cabe no orçamento dele, né? Se não vai deixar ele endividado, tudo bem. Poderia optar por uma coisa mais popular, mais fácil? Poderia. Mas se cabe no orçamento dele, legal. Agora, investimento, às vezes o pessoal fala, vou colocar todo o meu dinheiro em criptomoeda, né? Pessoal, olha o risco aí. Não é bem assim, ninguém conhece criptomoeda ainda a fundo para colocar todo o seu dinheiro nele. Então, tem coisas que eu pondero, falo, eu não iria por aí. Mas eu nunca falo assim, não faça isso, tá errado. Você indicaria para alguém comprar Bitcoin? Sim, indicaria. Não um percentual muito grande, tá? Mas R$100, R$2.000, né? Só para a gente ter uma oportunidade. Uma oportunidade está passando aí, só que você não pode contar com esse dinheiro. Não pode ser o dinheiro da sua aposentadoria, não pode ser a escola dos seus filhos, né? Não pode ser o aluguel desse mês, mas sim,
A gente tem que estar exposto um pouquinho em cada tipo de investimento, porque a gente não sabe o que vai dar certo, né? E como é renda variável é estável. Então, põe um pouquinho lá, deixa para brincar. Às vezes você fica lá dando uma olhada, fala, ih, agora eu tô rico, putz, agora eu tô pobre. É assim. Tem um amigo meu que ele me chamou em 2013. Ele vendeu o carro dele, ele pegou tudo que ele tinha na poupança, ele comprou Bitcoin e hoje ele está voando. Então, ele se arriscou bem. Ele se arriscou, mas ele pegou uma onda muito boa. Só ganha dinheiro quem se arrisca, tá? Isso em tudo. Uma frase que eu sempre utilizo. Só está preparado para ganhar quem está preparado para perder. Você empreender é o risco. Você sendo CLT é muito cômodo. Só que você não está correndo risco, mas também você não tem a chance de ficar rico. Quando você empreende qualquer coisa, você corre o risco, você pode perder tudo, mas você pode também ficar rico. Essa é a analogia perfeita. O risco que você tem que ter no investimento é justamente esse. Eu estou disposto a colocar minha alma aqui. Então, quando você vai empreender, você vai estudar sobre empreendimento. Você vai ver como é o cenário. E aí a gente pode analisar o cenário econômico. Eu vou saber como é o cenário econômico. Eu vou procurar um curso de investimento, de educação financeira, para saber que passo eu vou dar. Então, não é que o investimento tem risco e você não vai fazer. Mas você precisa fazer o risco calculado. Você vai estudar, você vai saber o que você pode ganhar, saber o que você pode perder, e às vezes as pessoas não estão dispostas para isso. Eu dou aula para empreendedores que nunca fizeram um plano de negócio, por exemplo. Então, eles não sabem quanto a empresa deles fatura. Não sabem se está indo bem ou mal. Eu lembro uma vez que uma das palestras que eu vi sobre treinamento, educação financeira, esse cuidado, eu já estava lendo um pouco sobre, e eu falei, ok, preciso entender um pouco mais. Aí estou no evento, umas 300 pessoas, e aí o palestrante falando, poxa, é mais ou menos isso que vocês trouxeram. Pô, por exemplo, quem quer ganhar R$1.000 aqui? Quem está afim de ganhar R$1.000? Tipo, aí geral levanta a mão. Tipo, quem tem medo de perder R$1.000? Tipo, aí eu que estava com um pouquinho de noção, eu levantei a mão, mas eu achei, porque eu tinha entendido desse processo. Uhum. Você tem que estar disposto. Só que eu acreditei que a geral ia levantar a mão também. Mas umas pessoas só levantaram a mão, tipo, ué. Como assim? O cara falou, bom, então, para a maioria aí que não está disposta a perder, você também não está disposto a ganhar, você está disposto a jogar. Essa é a diferença entre a renda fixa e a renda variável. Se você quer ser o CLT, ter seu saláriozinho ali no final do mês, renda variável. É você é um investidor conservador. Agora, se você quer um risco, né, você quer altos lucros, você vai para a renda variável. Você vai comprar uma ação, uma debênture, você vai comprar outras coisas que vai fazer com que sua carteira espiche. Mas você tem um risco maior. Você não tem mais o salário, você não tem mais o seguro-desemprego, você não tem mais o VAVR no final do mês. Né? Então você tem que calcular isso daí. E por falar em risco, como que foi para você esse risco? Colocar na balança. Você falou um pouquinho desse risco da Vox, mas quando você falou assim, legal, agora Era o risco. Até uma pergunta dentro da pergunta. Você estava trabalhando quando resolveu ir para a Vox? Não, eu tive demissão, mudei de estado e aí resolvi empreender. Falei, não vou voltar para o CLT não, vou empreender e fiquei buscando o que eu ia empreender. Um ponto importante, você saiu para empreender sem saber no que. Sim, você saiu, sim. Vou empreender, não sei o que. Isso. Caramba, você pulou para um outro galho sem ter nada. Isso, foi uma decisão. Na verdade, eu falei, não vou voltar para o CLT, vou ver algo para empreender e se não dá ou não der certo, eu volto para o CLT. Foi uma decisão. Mas você já tinha experiência com empreendedorismo? Já tinha, mas de paralelo com o CLT, sempre gostei. Na verdade, meu pai era comerciante, minha mãe foi comerciante, sempre tive aquele pezinho lá, aquele desejo, aquele sonho. E aí foi a oportunidade. Uma coisa que eu quero comentar é o seguinte, você empreender tem um detalhe, você precisa se dedicar. Eu já empreendi sem me dedicar e é um fiasco, você toma prejuízo. Para empreender, você precisa se dedicar. E outro ponto importante também é o seguinte, hoje eu não consigo mais voltar para o CLT. Você imaginar que para eu ganhar, eu vou trabalhar o mês todo para ganhar um salário. Se eu vender 2 cursos, eu ganho o salário que eu ganharia no CLT,
a conta não fecha, entendeu? Mas você tem a ciência que se não vender também, você não vai ter. Também não vai E ter você tem que nada. estar preparado para isso. É isso aí. Segue É o isso plano. aí. É isso aí. Tem que estar preparado para isso. Legal. E vocês, pessoal? Vocês investem? Eu já falei bastante que comunicação também é minha praia, mas investimento. Investimento é a praia de vocês. O que vocês investem? Eu Vocês invisto têm na tudo? Vox. Esse daqui tá querendo um aumento, certeza. Esse é o dia. Mas o Gustavo também, tá empenhado. Tem um pouquinho. Claro, também, brincadeiras à parte, mas o fato dele trazer a questão de investir aqui é a questão, obviamente, do tempo, da energia e do que a gente está se propondo a fazer na nossa vida. Na parte financeira, a gente vê alguns investimentos, inclusive você até já me ajudou, me assessorou em alguns processos ali, que me clareou muita coisa, até na questão de, não deixa esse dinheiro aí, cara, Não é o momento agora. segura a onda aí. Isso mesmo. Ter esse entendimento me ajudou pelo processo. Hoje eu tenho um pouco de investimento, um pouco de dinheiro investido em dividendos. Sim. Aí Legal. traz um retorno. Bom, o Jorge tem casas de aluguel, então ele tem um retorno. Seu Ele barriga, eu tô montando uma vilinha. Você old school, então. Eu sou. Mas hoje eu enxergo que se eu precisasse comprar outra casa, eu ia fazer uma conta que a imobiliária faz comigo quando eu vai precificar o aluguel. Qual que é essa conta? A conta é quanto que esse dinheiro rende. Se eu aplicar ele. No CDI. Entre outras, eles fazem várias simulações, inclusive para precificar o imóvel. Então, o aluguel a gente faz uma estimativa. Hoje, ainda, o ramo imobiliário ele oscila. Sim. Tem épocas que é bom você ter uma casa de aluguel, tem épocas que você tem mais dor de cabeça, que a demanda é baixa. Tem inquilino, é complicado, por mais que você tenha imobiliária, eu tenho um contrato bem severo, um contrato onde eu consigo tanto prestar a melhor experiência para o meu inquilino quanto ele tenha segurança, mas você tem muitas responsabilidades. O imóvel é custo. Por mais que o imóvel esteja te rendendo, estando alugado, ainda você tem IPTU para pagar, que você não teria no investimento, e, de repente, alguma manutenção que esse imóvel pode gerar. Na minha visão, aí o especialista pode ajudar a gente. Imóvel para alugar é um investimento ultra conservador. Muito, não é um investimento arrojado, não, é ultra conservador. Né? Perfeito. Muito conservador e para quem tem dinheiro, né? Porque se a gente pensar que eu posso ser sócio, né, das agências do Bradesco, do Banco do Brasil, comprando um fundo imobiliário e eu alugo para essas grandes empresas, se a gente for pensar como pessoa física, quanto você comprar um imóvel na Paulista para alugar para um banco? Um exemplo, um apartamento hoje de uns 300 mil reais, o aluguel dele é em torno do quê? 2 mil reais? Sim, em torno de 2 mil reais. Esses mesmos 300 mil, 1.500. Perfeito. Então vamos pensar assim, é um lugar também, né? Mas enfim, 300 mil. Esses 300 mil te rendem 1.500, mas você tem a questão do IPTU, tem custo. Sim. E esse mesmo valor investido? Então, esse valor investido vai te dar em média aí uns 2.500, 3 Olha só. em uma renda fixa hoje, com juros de hoje, né? Lembrando que os juros estão altos, né? Então para renda fixa hoje está bem interessante, né? Mas também em fundos imobiliários é muito comum conseguir esse valor. Deixa eu ligar aqui para o corretor para... E tem uma outra coisa também, se você precisar vender, se desfazer, é muito mais fácil do que o imóvel. O imóvel, se ficar desalugado para você vender, tem aquele processo. Eu amarguei por quase um ano após a pandemia, porque os inquilinos queriam alugar sem imobiliário. E a pandemia foi um cenário bem complexo, porque muitos até flexibilizaram, não cobraram aluguel, mas depois vieram com a cobrança de uma vez. E eu fiquei quase um ano com a casa vazia. E é horrível você ter um imóvel vazio. Por outro lado, tem uma vantagem do imóvel em relação ao fundo que eu vejo. Sim. Eu já comprei fundo, já tive fundo numa época, e porque o fundo às vezes desvaloriza. E se você não precisar do dinheiro, às vezes não tem previsão de voltar. O imóvel é mais desvalorizado. Mas também não é fácil de vender. Não é a toca de caixa que você vê. Dependendo do lugar, você... E tem mais uma coisa, nem sempre as pessoas têm o imóvel. Às vezes o imóvel ainda não é delas, está financiado, né? Então aquele bem está alienado ainda, você está pagando juros, então se ele não tiver alugado, você não consegue fazer aquele rendimento real, né? Então isso tem que ver, você tem que ver o seu processo. Uma outra coisa também que a gente vê muito, está falando de casa, carro.
Muitas pessoas compram um carro como um investimento. E se você não vai Não é viver... custo, carro é custo. Carro é custo. E Não muito sei se você for Uber, tá? Não, tem gente que fala, não, eu vou comprar uma BMW, eu vou gastar X nessa BMW, porque na hora que eu chegar no marketing pessoal, eu vou aumentar meu ticket. A pessoa vai, na hora que ela for me oferecer o salário, o pagamento, poxa, isso não paga nem o combustível dele, não paga nem o IPVA do carro. E até, se não me engano, o Felipe Tito fez Sim, um podcast sobre isso. Ele fala sobre que quando ele mudou o carro dele, o cachê dele mudou. Mudou. Né? Não, Então, às vezes marketing você, pessoal. às vezes você precisa vender a sua imagem, Sim. você tem um carro bom para vender uma imagem melhor. Aí eu até aceito que seja investimento. Sim, Se a pessoa vai melhorar a imagem dela, vai ter um retorno. é Mas a investimento. gente tem também muitos que não são digital influencer, não. não depende do carro e, assim, mora num apartamento de 300 mil com um carro de 1 milhão na garagem. Tem muitos. Esses dias a gente foi num condomínio juntos e a gente viu muito disso. Tem uns carros que pagam 3 apartamentos naquele condomínio. Aí você fala assim, deve ser visitante, né? O primo rico. O primo rico chegou ali e tá aqui. E a ideia de estratégia, né? Como você utiliza, pode ser o carro, mas a maneira como você utiliza algo para comunicar algo que você precisa. De repente, sei lá, pegando a questão de empresa, né? Você às vezes precisa se atentar um pouco mais no seu vestuário, você tem que ter um pouco mais da sua forma de se comunicar, a maneira local onde você mora, tem várias questões, e é que é questão de roupa mesmo, né? Que a gente fala, pô, parece óbvio, mas não. É você entender que às vezes alguma pessoa vai entrar no local, vai comprar algo, vai fazer um investimento, mas, pegando o exemplo que você trouxe do Tito, que é, isso aqui vai ajudar na minha imagem. Exato. E volta para aquela ideia de comunicação. Quando a gente fala assim, quando a gente entende que, peraí, como que eu serei um bom líder, como que eu serei um bom comunicador, uma pessoa que vai estar lá à frente, sendo que eu não consigo me relacionar. Sim. Como que eu vou conseguir vender se eu tenho vergonha? Boa. Né? É isso mesmo. É entender que isso também serve para o seu investimento, para você se diferenciar de outras pessoas. A gente falou muitas coisas aqui que eu exercito na educação financeira, que é a inteligência emocional. Então, no curso de vocês abordam inteligência emocional. Vocês falam sobre network, né, que eu também falo muito. Como é que você consegue uma renda extra se você não tem aquele network, se você não sabe cativar o seu cliente, possíveis parceiros? Isso que está rolando aqui nada mais é do que uma parceria. Né? Então, foi um network que fizemos juntos, trocamos ideia e estamos aqui, né, passando conteúdo para as pessoas. E eu queria que, para finalizar, vocês contassem um pouquinho, né, algumas dicas na área de empreendedorismo e na área pessoal. Qual dica vocês dão para as pessoas que querem destravar, querem começar a se comunicar melhor? Né? Qual que é a dica que vocês têm para eles? A primeira dica é faça Vox2. Aqui nós conseguimos Boa, de verdade... A segunda dica é faça Vox2. A segunda dica é, nós temos uma turma agora, dia 27, que inclusive já está praticamente cheia, não é gatilho de escassez, e nós temos diversas turmas que estão iniciando também. A comunicação, ela é necessária para tudo. A gente brinca de vender, a gente fala de potencial, de investimento, mas o fato é, se comunicar bem abre portas. As pessoas precisam abrir as portas. As pessoas pagam por network hoje em dia. Tem diversos influencers cobrando 150 mil, 200 mil numa masterclass. Por quê? Porque ele coloca as pessoas numa mesa onde elas vão encontrar potenciais para fazer network. Então, imagina que você, de repente, não precisa pagar 200 mil. Imagina que agora entrou o CEO de uma empresa que você tem interesse total em fechar negócio, ele está na sua frente tomando um café. Como que você chama ele para uma conversa sem ser chato? Como que você estabelece rapport com ele e não perde oportunidades? Às vezes você não precisa pagar 150 mil para fazer uma mastermind. Tá só no bar certo. Às vezes acabou. você na fila de repente um estacionamento, sei lá, de repente numa reunião você consegue esbarrar no CEO de uma empresa e fechar negócio. Então, se comunicar abre portas. A comunicação, ela é hoje uma ferramenta muito necessária para tudo que você for fazer. Qualquer profissão, seja dentista, ele precisa se comunicar porque ele precisa vender. E outra coisa também referente à venda é que só existem 2 tipos de pessoas dentro de uma empresa. Ou ela é vendedora ou ela é suporte a vendas. As pessoas falam, mas eu não sou vendedor. Se você não sabe vender ideias, se vender e influenciar através da sua comunicação, você está fadado ao fracasso. Um ponto que eu trago também é pensar assim, vir e se permitir treinar.
A gente cresce, um exemplo que eu costumo passar é, a gente é acostumado a falar, se relacionar com as pessoas, por exemplo, falar em público, quando tem que falar. Quinta série, uma professora falou, tem seminário para fazer. Você começa a fazer isso por bimestre. Você faz 3, 4 vezes no ano. Sexta, sétima, assim vai até o ensino médio, na faculdade não muda muito. Um ou outro professor pede. Então você tem que falar para apresentar para quem tira sua nota. No mercado de trabalho você tem que falar para participar do processo seletivo para ganhar vaga. Sim. Você cresce na sua empresa, você começa a comandar a sua equipe, dar reuniões, você tem que falar para dar reuniões, você tem que fazer. E sempre que a gente faz porque tem que fazer, fica pesado. A gente ainda está inseguro, porque a gente comete os mesmos erros. A gente treina a falar em público de 10 a 15 vezes por ano. Cara, não dá para você aprender um instrumento musical, um idioma, treino 10 a 15 vezes por ano. Nem então, investimento, tá, pessoal? Então, quando você se permite falar, eu vou fazer um treinamento que eu vou treinar ali X dias, X semanas, o que a gente entrega aqui para muitas pessoas é muito mais do que ela treinou no último ano. E essa constância vai dar para segurança, para se relacionar e crescer. Quando a gente fala de imersão, uma analogia também bacana é, as pessoas pagam para pular de paraquedas. Um valor que hoje é 1/3 do nosso ticket. Sim. Elas pagam isso para ter uma emoção. E Sim. Essa emoção dura 2 minutos, no máximo 1 minuto e meio. E isso faz a diferença na vida dela. Então pensa o seguinte, as pessoas pagam por 1, 2, 3 minutos. O nosso aluno, ele paga pela mesma imersão, só que ele fica praticamente 4 meses imergindo em oratória, exercitando. O segredo aqui não é pozinho mágico, não é se matriculou na Vox2, você se tornou um comunicador. Não, o segredo aqui é que você treina. E você treina com as pessoas que estão... As técnicas corretas, as pessoas corretas, da maneira correta. E como o pessoal encontra vocês? Nós ficamos aqui na Granja Viana, Avenida São Camilo 1601. Estamos aqui de segunda a sexta até às 22 horas, sábado pela manhã. Estamos à disposição. Nosso objetivo é ganhar dinheiro, pagar o alto salário desses 2 rapazes, mas também ajudar pessoas. 6 dias. Legal, pessoal. Bem, eu tô no TikTok, tô no Kawaii, tô no Instagram, tô no YouTube, é tudo já ensinei. Né? Eu agradeço muito a presença de todos vocês, foi muito legal o bate-papo. Espero poder, né, a gente conversar outras vezes também. Se matricular no curso da Vox2. Se matricular, porque é um processo, né? Eu posso falar bem, mas eu sempre posso falar melhor. O curso eu brinco que se o Silvio Santos chegasse aqui agora, ele poderia melhorar. Sim. Falar nisso, antes de ir embora, eu queria chamar 2 convidados só para dar uma palavrinha aqui. Claro. O Lula consegue dar um pulo aqui rapidinho? Ele vai fazer isso, meu Deus. A gente esperou a conversa inteira para isso, cara. Só no final, o Lula... Dá uma palavra, Lula. Como é que está o seu governo? Fala não pro chefe agora. Olha, eu estou muito feliz aqui, Fernando, porque finalmente eu estou tendo a oportunidade de falar sobre a Vox2U. A Vox2U é a maior empresa de comunicação da América Latina. Muito legal, muito legal. Mas isso é um show. E o Silvio Santos? O Silvio vai sair essa altura, gente. Será que ele está dormindo? Oi! Mas você, Fernando, você é um fanfarrão, viu? Fica fazendo imitar o Silvio Santos, aí eu vou ter que ligar para o Luiz Fernando Cândido, viu? Então, para fechar, Bolsonaro vai voltar como candidato? Olha, Fernando... Ok, você precisa parar com isso, viu? Muito bom, Jorge. Isso é a voz. A voz é uma coisa muito importante. E saber usá-la é melhor ainda. É isso aí. Modular, né? A gente fala muito sobre senoide. A voz, as pessoas, infelizmente, falam um tom só, falam para dentro. Por exemplo, nesse momento eu estou falando para dentro. Isso aqui é uma pessoa falando para dentro o tempo todo. E perceba que eu consigo aumentar o volume falando para dentro. Só que muda o jogo quando eu falo para fora, quando eu coloco minha voz na região correta. E aqui você aprende a modular e ser interessante. O senoide é justamente você criar no seu interlocutor o desejo de continuar discutindo, de emocionar, de colorir a sua comunicação. Muitas pessoas falam um único tom. A gente teve em alguns momentos professores, até na faculdade, que davam aula naquele tom. Todo mundo dorme. Aquele mesmo tom. E se tornava chato. E você falava, nossa, não está de morrer. Mas por quê? Porque aquela aula não fazia sentido algum por conta do professor. Não é a matéria.
Então, nós somos responsáveis pela comunicação. A comunicação é responsabilidade do comunicador. Então, quando você está com um cliente ensinando alguma coisa, cabe a você tornar esse assunto interessante. E para isso você precisa colorir, ter ênfase nas palavras, modular a voz e persuadir, usar todos os gatilhos e técnicas que a gente treina durante o curso. Falou bem, é de ouro mesmo, viu? Esse visual aí. Já fez a média dele. Já. Eu vou trazer um desse pra mim também. Tem onde eu pedi um aí? Opa, já pode ir aqui, ó. Valeu, pessoal. Até a próxima, hein? Valeu, gente. Valeu. Abraço. Fui. Isso aí.